Olá, clínicos! Agora a gente vai abordar como é a prova de título em clínica médica. Talvez essa seja a segunda pergunta mais comum de todos aqueles que vão prestar a prova de título em 2026. O que tem em relação a isso, tá? Primeiro fazer uma ressalva antes da gente começar. A prova cada ano é de um jeito. Eu sei, isso pode parecer confuso. A gente tem alguns sinais de como pode ser a prova de 2026, mas eu preciso alertar vocês que ela não tem um padrão fixo. Ela aconteceu nos últimos anos de uma maneira, mudou, voltou nessa nova maneira que foi a de 2025 e a gente ainda não sabe qual será a modalidade de prova de 2026, mas a gente vai falar um pouquinho dessas possibilidades, tá bom? A primeira delas é que a prova ela é sempre dividida em duas fases. Então a gente vai ter uma fase teórica e uma fase teórico-prática, que de teórico-prática nos últimos anos não tem tido nada, porque ela tem sido uma prova múltipla escolha. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Mas ela sempre é dividida em duas fases. E a primeira fase da prova de título, ela é uma fase que habitualmente ela acontece de forma online. Então você vai fazer a prova em casa, tá? Múltipla escolha, com um sistema operacional que é da própria Sociedade Brasileira de Clínica Médica ou mesmo terceirizada. A gente não sabe ainda como que vai acontecer em 2026, mas a gente sabe que a prova ela é uma prova online. Então você muito provavelmente se deparará em 2026 com uma prova teórica online, tá? Geralmente a prova teórica, primeira fase, ela acontece de maneira múltipla escolha com 100 questões, tá? Então, em geral, são 100 questões que você precisa responder e são 4 alternativas, letra A, B, C e D, com apenas uma resposta correta, tá? E a nota de corte dessa primeira fase, ela é de 60%. Isto é, você precisa, de 100 questões, acertar 60. Já tiveram anos anteriores que a prova não foi com 100 questões, foi com 80, mas manteve-se o percentual de acerto. Então você precisa acertar 60% de 80 questões, tá? Já tiveram anos também anteriores que esse percentual de acerto, ele modificou. Ele já precisou ser 65. E voltaram atrás no ano de 2025 e ela retornou a ser 60%. Então, o que a gente acredita que vai acontecer em 2026? A gente acredita que eles mantenham o formato múltipla escolha de 100 questões com 4 alternativas e uma nota de corte para você ser aprovado para a segunda fase de 60% de acertos. Isto é, você precisa acertar 60 questões de 100. A duração da prova, ela tem sido em média 5 horas. Então ela tem tido ali uma média de duração de 5 horas para você realizar a prova. Ah, Marcel, eu vou ficar 5 horas fazendo prova, eu não vou poder sair para levantar o banheiro, para comer. Sim, você pode sim, mesmo numa prova online, sair do seu local de realizar a prova, ir ao banheiro, enfim, utilizar o sanitário, não é problema. Você pode, inclusive, também portar durante a administração da prova água, alimentos, né, no qual você consiga fazer uso dele durante o concurso. Porém, vai exigir que você pause a prova. Então, uma característica da prova é que você não tem como retornar as questões. Você, uma vez respondendo aquela questão e passando para a próxima, você não consegue retornar. Como é que você faz então para você ir no banheiro, por exemplo? Você responde a pergunta que você está em tela e pausa a prova. Então você não verá a próxima alternativa. E aí, com a prova pausada, você, com a autorização do fiscal, né, toda a prova online tem um fiscal que fica ali olhando você pela câmera do computador, você pode ser autorizado a ir ao sanitário e depois retornar, despausar a prova e continuar o concurso. Esse tempo que você utilizou para ir no banheiro e voltar não é descontado, tá? Você vai manter ali os 5 horas de administração da prova. Um outro detalhe importante é o tempo mínimo de permanência. Então, em geral, eles colocam isso na prova. Você tem um tempo mínimo de permanência de 2 horas e meia da prova. Então, não adianta você, que gosta de fazer prova rápido, correr a prova e tentar terminar ela antes de 2 horas e meia, porque você
não pode deslogar da prova antes do tempo mínimo, que em 2025 foi de 2 horas e meia. Porque se você deslogasse, você era eliminado do concurso. Então você precisa ter um tempo, atenção ao edital, e ter um tempo mínimo de permanência logado em sistema para que você não tenha nenhum prejuízo quanto a isso. Existe um aparato mínimo para você realizar a prova à distância. No edital virá o tipo de computador que você pode ter, então ele precisa ter uma câmera frontal, ele precisa ter um microfone, ele precisa ter um sistema operacional mínimo no qual ele coloca isso para você. Então é importante você atentar a esses detalhes. Um outro detalhe, por exemplo, é que você precisa ter acesso à internet. E que seja uma internet estável, porque você vai precisar ficar logado durante aquele tempo de administração da prova. E sim, caso haja falha de conexão, você terá um número emergencial para entrar em contato durante o concurso, tá? E tentar sanar aquilo o mais breve possível. Mas o acesso à internet é de responsabilidade do candidato, não é de responsabilidade do concurso. Um outro detalhe é que você, em fazendo a prova online, você precisa estar num ambiente tranquilo, sem outras pessoas ao redor. Inclusive, não pode ter anotações, livros, papéis espalhados próximos a você, porque isso pode ser interpretado como material de consulta. Inclusive, a gente já teve relatos de alunos fazendo a prova e o fiscal da prova pedindo para que o aluno pegasse o computador e girasse a câmera ao redor do ambiente para ele ver o ambiente. Você não deve realmente ter nenhum tipo de risco em relação a isso. O ambiente precisa ser tranquilo, não pode ter anotações, não podem ter outras pessoas que tenham acesso a você durante a administração da prova. É como se você estivesse fazendo uma prova presencial. É como se você estivesse numa sala de aulas sendo submetido a um concurso com fiscal presencial, tá? Então esse detalhe ele é muito, muito importante. Um outro ponto importante é que você não tem um tempo mínimo para cada questão, isto é, você terá 5 horas para realizar a prova e você vai administrar esse tempo ao longo das 100 questões, né? Por que eu estou falando isso? Porque no ano de 2024, se eu não me engano, eles colocaram um tempo máximo por cada questão. Isso dificultou muito a realização da prova. Então, você terá 5 horas e vai realizar conforme o seu tempo. Agora, terá um cronômetro na prova, então ela vai te indicar o tempo total da prova, que você ainda tem, e o tempo que você está demorando naquela questão que você parou. A prova teórico-prática, que é a segunda fase, isto é, a fase que as pessoas somente vão quando são aprovadas na primeira, ela realmente muda bastante, tá? Em 2025, a prova da segunda fase, a prova teórico-prática, ela foi uma prova presencial. Então, a primeira coisa que você precisa saber é, pode ser sim que a prova de título exija que você viaje para realizar a segunda fase, mesmo que essa segunda fase seja uma fase múltipla escolha. Nos últimos anos, tem exigido que você viaje até algum congresso. Em 2025 foi o Congresso Brasileiro de Clínica Médica, pode ser que em 2026 eles coloquem a segunda fase em outro congresso, porque o Congresso Brasileiro de Clínica Médica ele acontece a cada 2 anos, então em 2026 não haverá Congresso Brasileiro de Clínica Médica, mas terá um outro congresso. E eles podem colocar a prova nesse outro congresso. Eu vou dar o meu exemplo, quando eu fiz a prova em 2022, a segunda fase foi uma fase presencial, e sim, eu precisei viajar e a minha prova foi em São Paulo, eu sou do Rio de Janeiro, foi em São Paulo, e ela foi uma prova oral que não foi realizada no Congresso Brasileiro de Clínica Médica, foi um outro congresso. Como que foi a prova de segunda fase de 2025? Ela foi uma prova múltipla escolha, tá? 15 questões, nas quais você tinha entre 4 e 5 alternativas, né? Quem fez a prova vai entender o que eu estou falando, mas em tese, né, foram 5 alternativas com uma questão certa, tá? E você precisava fazer 70% de acerto nessa fase. E como é que funcionou? Cada questão tinha um peso diferente. E elas todas, ao total delas, somava 10 pontos. Então é um pouco diferente da primeira fase. Na primeira fase não tem divisão de pesos. Na segunda fase teve divisão de pesos
e cada questão tinha uma pontuação, e ao total dessa pontuação, das 15 questões, somava 10 pontos. Então tinha algumas questões que valiam meio ponto, tinha outras questões que valiam 1 ponto, ao total dava 10 e você precisava acertar 70% da prova. É importante a gente levar em consideração que esse modelo pode não ser o modelo que vai acontecer em 2026. Eu fiz um levantamento de como foi a segunda fase dos últimos anos da prova de título em clínica médica. E olha que interessante. A prova de 2021, ela foi totalmente online. Por quê? Por conta da pandemia. 2022, que foi o meu ano, primeira fase online e segunda fase presencial. Mas o modelo da fase presencial foi uma prova oral. Não tinha papel, não era múltipla escolha, eram 2 avaliadores que me questionavam em relação a um caso clínico. E eu respondia verbalmente aquela prova. Ela durou em torno de 15 a 20 minutos, foi rápida e era bem objetiva. A prova de 2023... ela também foi uma prova de segunda fase oral, online na primeira fase e na segunda fase ela também foi oral, com as mesmas características. 2024, ela foi totalmente online. Olha só que loucura. Ela vai mudando ao longo do ano. Então, 2024, ela foi totalmente online, tanto a primeira fase quanto a segunda fase. E aí, o que eles fizeram só? Ambas as fases foram no mesmo dia. Eles fizeram a primeira fase de manhã, online, e a segunda fase à tarde. Todos os candidatos faziam as 2 fases, porém, só tinha a segunda fase corrigida quem conseguia a pontuação mínima na primeira fase de manhã. Então você fazia as 2 provas, mas nem sabia se ia ter a sua segunda fase corrigida, porque ia depender da sua nota da primeira fase. Agradou a maioria dos candidatos porque ela foi totalmente online, você não precisou viajar para fazer a prova. Já em 2025, o que eles fizeram? Voltaram atrás e a primeira fase foi online, você fazia em casa, obtinha a pontuação, quem foi aprovado, e foi para a segunda fase presencial no Congresso Brasileiro de Clínica Médica 2 meses depois. Curioso, né? Foi 2 meses depois do intervalo entre uma fase e outra. Eu nunca tinha visto isso. Né? Todo mundo realmente ficou surpreso, mas sim, a gente precisa estar preparado para esses cenários. 2026 a gente não sabe exatamente qual será a prova, que tipo de modelo eles irão adotar. O que a gente tem que se preparar? A gente precisa se preparar para uma potencial viagem, porque se você fizer uma prova online e eles instituírem que a segunda fase é presencial, você já sabe que você vai precisar viajar. Agora, se a primeira fase for online e eles instituírem que a segunda fase também é online, você só ganhou. Essa é a forma que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar esperando uma possível viagem para a segunda fase. E a nota de corte, como eu falei, é 70%, é um pouquinho maior do que a nota de corte da primeira fase, tá bom? Agora eu vou falar algumas questões que elas são sempre recorrentes em relação à prova quando a gente faz, né? Você não precisa se inscrever no congresso para poder fazer a prova. É opcional, seja no Congresso Brasileiro de Clínica Médica, seja em outro congresso. Então, se a segunda fase for presencial de fato, em 2026, você não precisa se inscrever no congresso, a não ser que você queira participar do congresso também. Mas a sua inscrição para a prova, ela já custeia a realização da segunda fase. Sim, a gente pode encontrar a possibilidade de uma segunda fase com simulação realística. Isso já aconteceu muitos anos atrás, lá para 2015, 2014, 2013, eles há alguns anos colocaram simulação realística na prova. Nos últimos anos não tem sido assim. Então a gente não acredita que esse será um modelo possível, embora já tenha ocorrido, tá? A gente acredita mais no modelo ou de prova múltipla escolha ou mesmo de uma prova potencialmente até oral, tá? Projetada. Mas a gente não exclui totalmente a possibilidade de ter simulação realística, tá bom? Pode ser que ela seja uma prova projetada, com imagens, isso pode, não tem sido assim, nos últimos anos, acho a probabilidade menor também e realmente ela pode ocorrer ou não destas formas. Então, sobre a prova, é isso que a gente tinha para comentar com vocês. Estaremos abertos aí a dúvidas, podem contactar
a gente a qualquer tempo, que a gente vai ter prazer em esclarecer, tá bom?